Olá, irmãos, esse é o nosso vídeo de quarta. Estamos continuando nossa série aqui. Hoje vamos falar sobre evangelização bíblica. Nós estamos tratando sobre esses temas comuns, mas que a gente precisa sempre relembrar e trazer à tona para entender por que às vezes nós não fazemos o que a Bíblia nos ensina a fazer e às vezes fazemos de forma errada. Primeiro, para entender o que é evangelização bíblica, um dos temas das 9 marcas da Igreja Saudável. A evangelização bíblica, ela trata exatamente do que você deve falar, porque o evangelismo nós já sabemos que existem vários métodos. Nós sabemos que existe o método daquela visita porta a porta, existem as cruzadas, existem série de conferências. Então existem várias formas de evangelismo que a igreja pode se utilizar. A obra missionária, pelos os missionários que são mantidos pelas igrejas para estarem pregando em outros países, em outros estados. Então existem várias formas de evangelismo, vários métodos de evangelismo. Mas o que nós queremos falar aqui é exatamente sobre a evangelização bíblica e como podemos fazer isso de forma eficaz para que aqueles que são convertidos se convertam a Cristo, não à igreja, não à religião. O texto que eu quero compartilhar hoje está em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que é o texto da grande comissão, conhecido por todos nós, mas queria que você acompanhasse. Diz assim o texto: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço pela graça e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar o Evangelho por essa ferramenta. Que o Senhor abençoe cada um que chegou a esse vídeo e que alguns esclarecimentos sejam feitos, ó Pai, nessa noite e no momento que esse vídeo chegar nos lares, nas casas daqueles que se interessaram pelo tema. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine mente e coração para compreender a Tua Palavra. Amém. Bem, esse texto da Grande Comissão é um texto que Jesus, quando ele termina o seu ministério aqui na Terra, ele deixa a responsabilidade. Então, quem faz o evangelismo é o povo de Deus. O evangelizar, na verdade, é levar a boa notícia, a mensagem de salvação. Essa mensagem não é uma mensagem de igreja, de uma pessoa, é a mensagem de Cristo. E para muitos, algumas pessoas que são cristãos, se denominam cristãos, dizem que não sabem evangelizar, que não sabem levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E a gente começa a perceber que talvez elas foram mal evangelizadas, não foram ensinadas da forma bíblica de o que é realmente seguir a Cristo. Tem muita gente, e uma das evidências que o autor do livro que nós estamos estudando lá aos sábados na Escola de Vida, 9 marcas da Igreja Saudável, uma das evidências de não estarmos tendo um bom entendimento bíblico da evangelização é que o número de membros é maior do que aqueles que participam de algum ministério, seja liderando ou não. Então, muitas vezes as igrejas estão abarrotadas de pessoas que não entendem por que estão ali. Elas estão ali e às vezes só com um visitante constante, porque ela não participa de nada, ela não tem vida com Deus, ela não ora, ela não busca a Deus e não entende. E às vezes, por incrível que pareça, não tem nem certeza da salvação. Porque aquele que foi evangelizado biblicamente entende que quem é salvo por Cristo, não há mérito nenhum pelo próprio homem. E esse é um dos pontos que nós vamos tratar aqui durante nesse nosso bate-papo. A maioria das marcas, das 9 marcas da Igreja Saudável, usa a palavra entendimento. A partir da quarta marca que nós falamos aqui na semana passada sobre conversão, ela fala o entendimento bíblico da conversão. E agora ele vai falar o entendimento bíblico da evangelização. Porque se a igreja, se o cristão não entender o que significa, qual é a mensagem que nós temos que pregar, dificilmente essas pessoas vão permanecer na igreja. Porque se for só argumentos humanos que levar essa pessoa para a igreja, à medida que aparecerem outros argumentos, logo ela vai voltar a seguir a vida longe de Cristo. Portanto, evangelizar não é fazer de tudo para que uma pessoa aceite a Cristo. Isso não é evangelizar, isso é
obrigar praticamente, fazer a pessoa entrar num clube. Né? Quando você convida alguém para participar de algo que você gosta, né? Algum grupo, por exemplo, de motoqueiro, algum grupo de que mais? Pessoal que gosta de anime, né? Fazer parte de um grupo aqui. Então você convence pela força. Não, então você gosta disso, vamos participar do nosso grupo. Então, evangelizar não é isso. Você tem que ser parte da minha igreja, você tem que ser membro da minha igreja, porque lá é um local muito bom. Esse não é o método correto. Então, evangelizar não é fazer de tudo, né? Porque Cristo é quem fez de tudo por essa pessoa e por nós. Evangelizar não é impor a nossa opinião. Na nossa opinião é o que vale menos. O que vale, na verdade, no evangelismo é o que Cristo acha, o que Cristo pregou. Na nossa opinião, e nada é exatamente isso, nada. Evangelizar não é usar argumentos científicos ou dialéticos. Não é aquela pessoa que tem uma facilidade de falar, porque isso alguns políticos têm, algumas pessoas que falam bem têm, e isso não é também evangelizar. Então você não precisa. Evangelizar não é usar argumentos científicos ou dialéticos. Evangelizar é falar, é anunciar a boa notícia. E essa boa notícia está nas Escrituras Sagradas. Então, se você acha que por seus conhecimentos científicos ou acadêmicos você vai evangelizar a pessoa usando esses métodos somente, isso não será realmente uma evangelização bíblica. Evangelizar não é dar seu testemunho pessoal somente. Você pode usar o seu testemunho na hora de evangelizar, mas só dar o seu testemunho ele não é evangelização. Você pode usar sim alguns fatos que aconteceram na sua vida, mas só isso, só falar do seu testemunho não é evangelizar. Realizar a obra de caridade somente. Você pode fazer isso. Antigamente, né? Às vezes algumas igrejas ainda fazem a entrega do sopão, a entrega de alimentos. E o fato de fazer isso, muita gente faz isso. Né? Mas então, somente fazer, eu não estou dizendo que o crente não tem que fazer, temos que sim que cuidar de dar sopa, de dar alimento, de dar o cuidado para os mais carentes, para os mais pobres. Mas só isso não é também evangelizar. Isso pode fazer parte do processo. Enquanto você dá o alimento, enquanto você dá o sustento, você pode dizer, olha, tem um Cristo que pode alimentar ainda mais o seu espírito para toda a tua vida. E você pode ter uma vida completa nele, uma vida plena. A nossa mente, na questão do evangelismo bíblico, precisa ter sido transformada a ponto de expor somente o que Cristo pensa em detrimento ao que eu acho ou eu acredito. Evangelizar biblicamente é tornar o pensamento de Cristo cativo ao seu pensamento, né? Que o nosso pensamento esteja abaixo do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo falou. Então, tudo que você for usar de argumento, se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, vai ser até mais fácil de você falar de Cristo para essa pessoa. Evangelizar biblicamente é formar uma base para uma árvore crescer sadia. Quando se evangeliza, e eu falei aqui no início, que não é o método, né? E hoje existem vários métodos aqui nas redes sociais, na internet. Você pode muito bem usar essa ferramenta para levar a mensagem de Cristo. Hoje, nossa igreja está praticamente com esse método de evangelismo, porque a gente não pode sair nas casas das pessoas, a gente não pode ter aquela conversa, aquela visita. Então, esse hoje é o nosso método. Então, você pode evangelizar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, por onde você achar mais interessante. E parar de usar, e aí a importância, né, de você saber usar as redes sociais. Pare de usar as redes sociais somente para brincadeira, para diversão, e use para abençoar outras vidas. Tem gente que às vezes posta coisas nas redes sociais como uma espécie de pedido de socorro. E você percebe isso porque você conhece a pessoa, você tem a oportunidade de levar uma mensagem de esperança para ela e você não faz. Então aproveite essa ferramenta para o bem, para abençoar, para evangelizar. E se você faz um evangelismo bíblico, com certeza é como uma árvore que você capacita, né, a sua raiz, fortalece a sua raiz para que quando ele entregue sua vida a Cristo, ele seja uma pessoa que tem uma base sólida para prosseguir nessa caminhada. Evangelismo bíblico também é apresentar as boas novas e confiar que Deus é quem converterá as pessoas.
Tem muita gente que às vezes usa essa desculpa, eu não vou evangelizar porque eu falo de Cristo, as pessoas não se convertem. Às vezes as pessoas se convertem com outra pessoa que pregou para ele, às vezes até menos que eu. Cada semente que nós lançamos da palavra de Deus, ela vai sendo colocada naquele coração, que é uma espécie de solo. E às vezes você pode até estar evangelizando biblicamente, mas o solo ainda está pedregoso, aquele solo ainda não consegue retirar o melhor do néctar da palavra de Deus, vamos dizer assim, para que ele tome a decisão de andar com Cristo. Então, evangelizar também é não ter medo de anunciar a Bíblia, mesmo em questões de difícil aceitação para o ouvinte. Às vezes, quando você está evangelizando, você toca num tema que a pessoa está passando por uma luta, um pecado, ou uma luta que ele está passando. Não vou especificar aqui. Então, se você estiver com conteúdo bíblico, com versículos bíblicos, com conteúdo bíblico para falar daquele tema, não tenha medo de falar, porque não vai ser você falando, vai ser a palavra de Deus falando por você. Nesse caso, a autoridade é toda dela. E aí, por mais que às vezes até a pessoa fique um pouco chateada de ouvir umas verdades bíblicas, que a Bíblia faz isso mesmo, ela nos coloca contra o nosso erro, e se ela ficar chateada vai ser só por um momento. Depois ela vai perceber que aquilo que ela está fazendo realmente não foi você quem falou, você apenas replicou o que estava na palavra. Então não tenha medo de evangelizar citando a palavra de Deus. Na verdade, esse tem que ser o principal motivo, o principal ponto do seu evangelismo. Quando o evangelismo, tenho que comunicar pelo menos 3 coisas. Que foi o autor do livro, quero acrescentar e falar para vocês. 3 coisas que a gente tem que comunicar quando a gente evangeliza. Primeiro, a decisão ela tem um preço. Por isso ela deve ser considerada com atenção. Quando você evangeliza, fale para ela, olha, existe um preço a pagar. E o preço, às vezes, para aquela pessoa pode ser alto. E qual é a sua estratégia nesse momento? Olha, se você acha que abandonar isso, que você está achando que é difícil abandonar, você imagine então o próprio Deus mandar o seu filho e pagar o preço do pecado que não era dele. Então, quando você coloca o peso da decisão que a pessoa tem que tomar e o preço que Cristo pagou por ela, você naquele momento está comparando o pequeno pecado, pequeno mau hábito ou aquilo que ele não quer largar, com o tamanho do sacrifício que Cristo fez por ela. Então, quando você evangelizar, lembre que a decisão tem um preço, mas que Cristo já pagou esse preço. A outra coisa importante no evangelismo é falar da urgência. A decisão ela é urgente, por isso deve ser tomada logo. Estava assistindo na verdade, o congresso Consciência Cristã aqui pela internet, e teve uma pesquisa que foi feita em que a maioria das pessoas jovens, né, de adolescente até os 24 anos, se fossem convidados, iriam a uma igreja. Ou seja, nós, além de não evangelizar, nós não estamos nem convidando as pessoas para visitarem nossas igrejas. Sei que agora está um tempo de dificuldade, algumas igrejas têm agendamento, mas sinta-se convidado. Se você um dia quiser nos visitar, ainda tem algumas vagas, sinta-se convidado a participar de um culto nosso ali na PIB Tabapuá. Se não, se acompanhe por aqui, e se tiver alguma dúvida, manda mensagem aí no nosso canal. Os irmãos da igreja também vão ver essa mensagem, se chegar até mim, se quiser estudo bíblico, meu irmão, essa é a nossa estratégia, esse é o nosso canal atual. Então, as pessoas precisam entender que é urgente. Quando você entregou a sua vida a Cristo, na sua juventude, você pensou várias coisas. O que vai ser de mim? Mas mesmo assim você tomou a decisão. E os discípulos de Jesus, todos eles tiveram que tomar uma decisão urgente. Jesus foi chamando os discípulos e eles foram abandonando o que estavam fazendo e seguindo a Cristo. É mais ou menos isso que acontece nos dias de hoje. A gente vai deixando aquilo que é menos importante e seguir para um caminho que é eterno. Outra coisa importante para falar no evangelismo é uma decisão que vale a pena ser tomada, porque lá em João, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que Jesus nos fala que eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Se você evangeliza e diz para essa pessoa que essa decisão vale a pena, significa que a sua vida tem que ser um reflexo disso. Se você tem vida plena com Cristo, se a sua casa é um local de oração, se a sua vida é pautada
no princípio bíblico. Seus negócios são baseados na honestidade e na característica de um cristão que honra a Deus. Em todo o seu procedimento, não tenha dúvida que essa pessoa vai olhar assim para o seu testemunho e vai perceber que vale a pena, porque essa decisão pode mudar a história da vida dela. Então, para a gente finalizar aqui, evangelizar biblicamente é trazer para a igreja pessoas que têm um entendimento bíblico sobre por que foram salvas, por que não podem fazer nada pela sua salvação, porque Cristo já tomou o nosso lugar, e porque não existe outra forma de o ser humano viver de forma plena se não for ao lado do seu Criador. Através do Deus Todo-Poderoso, criou o ser humano, e esse ser humano desobedeceu a Deus. E depois de desobedecer a Deus, só existia uma forma de trazê-lo de volta para o Pai. Era que alguém tomasse o nosso lugar, porque nós não teríamos força nem capacidade de ser justificados, ser salvos pelo nosso próprio sacrifício. Cristo fez isso por nós, e exatamente o ato de Cristo nos fez capazes de ouvir a sua voz, tomar a decisão e seguirmos com Ele no processo de salvação que iniciou desde o momento que você entregou sua vida para Ele e que segue durante a nossa caminhada até que Ele volte. Então, que você possa nessa noite ter um entendimento bíblico. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso, não tenha medo, entregue a sua vida para Jesus, comece a andar segundo os propósitos dEle, entendendo que é na palavra de Deus que a sua vida tem que ser guiada e não em princípios ou ideias humanas. Se você está vivendo pela palavra, você foi evangelizado biblicamente. Se a sua vida ainda não teve um reflexo desse novo nascimento, você precisa reler os textos bíblicos e entender que é Cristo quem salva, é Cristo quem liberta, e é Ele quem nos faz viver todos os dias sendo uma pessoa cada dia melhor nele. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos, unidos nesse conhecimento da Bíblia, nesse conhecimento da palavra evangelização, levar a esse mundo a mensagem de esperança em tempos tão difíceis. Queria deixar aqui minhas condolências aqui à família da irmã Vanessa, a mãe da irmã Dorinha, que partiu, para um encontro com o Senhor nessa segunda-feira, e que o Senhor console a sua família, console sua casa, irmã Dorinha. Nós amamos muito a senhora, continuamos em oração pela sua vida, também está em recuperação da doença, mas queria orar aqui para que Deus lhe dê o consolo que somente Ele pode lhe dar. E peço aos irmãos também que se cuidem, porque os tempos são difíceis, a gente corre o risco de pegar essa doença, mas vamos clamar a Deus para que a gente possa se ver livre, e para essa família que perdeu um ente querido possa se sentir consolada e abraçada, mesmo de longe, por essa igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de pregar a tua palavra por esse meio. Peço que o Senhor venha trazer consolo ao coração da irmã Dorinha e de toda a sua família que perdeu a irmã Renata, uma pessoa tão querida, ó Pai, uma pessoa que, pelo pouco tempo que conhecemos, é uma pessoa que viveu a fé, que testemunhou de Cristo, que viveu segundo os teus propósitos e que agora o Senhor a chamou para si. Que um dia possamos encontrá-la e louvar a Deus, juntos celebrando a vida ao lado do nosso Pai, porque o nosso corpo mortal ele pode desaparecer dessa terra, mas aquele espiritual o Senhor já salvou. Nossa alma já está salva por Cristo, e é porque nós cremos nessa salvação que nós dizemos a este mundo que até para a morte o Senhor já nos deu a saída. Que o Senhor fortaleça o seu povo, que sejamos capazes de cuidar uns dos outros, para que nada, Senhor Deus, que venhamos a fazer venha atrapalhar a vida das outras pessoas, e que, claro, a Tua vontade sendo feita, ela é sempre perfeita e agradável. Me dá um restante de noite em paz e abençoa essa família, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e sábado nossa escola de vida vai ser mais uma vez pelo Meet, e o nosso culto ao vivo e aqui pelo nosso canal do YouTube, também ao vivo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira.